Boa tarde, gente. Hoje a dinâmica é um pouco menos dinâmica, mais mão na massa. E aí eu vou pedir para vocês se separarem nessas ilhas mesmo. São 4 ilhas, 4 grupos. Colocar os temas. E aí vocês vão me dizendo o nome de qual grupo vocês vão querer participar. Os temas são saneamento, mobilidade urbana, acesso à água e esgotamento sanitário. A ideia é que a gente construa uma carta para o futuro. E aí a gente tem que se imaginar em 2035, levando em consideração tudo que a gente já aprendeu até aqui, o que foi discutido, quais são os problemas, quais são as soluções. E aí, no melhor dos mundos, como que estaria, né, essa cidade daqui a 10 anos, na perspectiva de vocês? E aí, seria essas perguntas aqui de acordo com o tema. Então, vamos supor, como está a cidade em relação ao saneamento básico? Aí o grupo do saneamento básico escreve uma carta dizendo como que está aquele tema em 2035. O que mudou para melhor? Como a juventude participa disso? E é só até aqui, o que está em vermelho não precisa fazer agora. Por enquanto é só a carta mesmo. Beleza? Mas vamos lá. Como é que vai estar a questão do acesso à água em 2035, na perspectiva de vocês? Então, a gente colocou que a cidade de Paracambi conseguiu, em sua maioria, o acesso à água encanada e potável para a população. E aí, já entra na outra pergunta. Com esse feito, as pessoas estão vivendo uma vida mais saudável e digna. Tá, e qual a participação da juventude nisso? A juventude participou ativamente, promovendo campanhas e manifestações, cobrando o poder público seu direito ao acesso à água potável. Bacana. Vamos lá, esse grupo aqui. Aqui, ó, o Mike aqui, ó. A gente realmente escreveu uma carta. Que fofo! A gente realmente escreveu uma carta com a Aí, nessa carta, você quer que eu leia a carta? É como se eu realmente estivesse chegando em Paracambi em 2025. Tá. Quer ler, meninas? Lê. 35. Vai. 2035. Saí de Paracambi logo depois de concluir meu curso de Jovens Líderes pelo Clima, cheio de vontade de desbravar o mundo, colocar em prática tudo que eu aprendi sobre o ativismo ambiental e mobilização sustentável. Foram 10 anos nessa estrada e agora, de volta à minha cidade natal, encontrei uma Paracambi totalmente diferente do que deixei para trás. Deixei para trás. Aquele sonho que eu tinha na juventude parecia estar diante dos meus olhos. Coleta seletiva funcionando direitinho, moradores reciclando como se fosse algo natural no dia a dia e nada de entulhos largados nas esquinas no bairro da minha mãe. O que mais me chamou a atenção foi o saneamento básico funcionando. Saneamento tratado, as ruas limpas, gente cuidando da cidade como se fosse uma extensão da própria casa. Tudo isso foi idealizado pelos jovens que antecederam, né, a minha formação de jovem líder. A juventude estava super enganjada com a mobilização dos atos sustentáveis e ambientais. Fiquei sabendo que havia um jovem que estava representando Paracambi na Convenção de Meio Ambiente, levando a voz da juventude de Paracambi para o mundo. Tudo isso resgatou minha esperança e me fez me sentir feliz. Paracambi se tornou o exemplo que eu sempre imaginei.
simples, acolhedora e consciente. Uma cidade que mostra que quando a comunidade abraça a causa, o impacto é real e muda a vida de todo mundo. A questão de vocês é mobilidade, né? Aí como tá? Em 2035 a gente colocou que tem mais acessibilidade, ciclofaixas pela cidade, as ruas estão sem buracos e não estão desiguais, asfaltamento, bicicletários disponíveis, mais bicicletários, né? Junto com a proteção para a chuva, arborização pela cidade toda, iluminação, mais sinalização, semáforos, bikes disponíveis para alugar, tem a manutenção regular dos ônibus e a melhoria deles e dos horários fixos dos ônibus, né, que vão estar padronizados, corretos. Aí tem placas, cartazes e outdoors sobre segurança no trânsito e sobre educação ambiental e do descarte de resíduos no trânsito. A distribuição de cartazes nos pontos de ônibus e posts nas redes sociais da prefeitura sobre os horários de cada ônibus e a iluminação nos pontos. E é isso, e a iluminação nos pontos. Aí agora... Aí agora a gente vai falar como a juventude participou disso. Pode ser. Aí a gente colocou aqui que a juventude participou trazendo suas opiniões e sugestões para moradores, apontando os problemas que a gente enfrenta no dia a dia, como as coisas esburacadas, falta de iluminação, transportes quebrados, e a gente ajudou a pensar em soluções na criação de ciclovias, projetos, melhorias no transporte, campanhas de conscientização e participando de debates, da criação de projetos e mostrando a importância de ouvir sobre os moradores, sobre quem vive nessa situação, quem participa disso. Aí a gente colocou aqui uma parte do que precisa ser mudado e o que precisa acontecer para isso ser feito. Isso já é... Tá, pode falar, mas pode falar. A gente colocou aqui que é basicamente muito parecido com o que a gente deseja para 2035. E o que precisa ser mudado precisa ser melhorado a rua, o transporte, as ciclovias, a acessibilidade. Isso pode ser feito... Falou já, né? Também. Isso pode ser feito com a gente se impondo mais, trazendo mais projetos, trazendo projetos participando, falando com os responsáveis disso. Tá, a gente vai falar disso depois, mas eu detalho melhor, tá? Show, palmas pro grupo! Bom, agora a ideia que a gente já pensou nas problemáticas é a gente pensar o que gera isso, quem resolve isso, como e quando. Como se fosse uma redação do Enem. A gente monta uma proposta de intervenção, responsabiliza quem deve fazer isso, coloca o poder, né, na mão de quem realmente precisa estar. E aqui tem umas perguntas norteadoras para ajudar vocês a pensar nesse texto, que é: o que precisa mudar para resolver esse problema? Porque vamos supor, nesse mundo ideal, 2035, mas hoje a gente está tentando formular caminhos para ter esse mundo ideal. E aí o que precisa mudar para resolver isso? Como isso pode ser feito de forma simples e acessível? E aí a gente pode pensar tanto em escala macro quanto responsabilizar o governo, verba, enfim. O que eles podem fazer quanto ao poder que ele tem, quanto o que nós e a comunidade também pode se organizar para melhorar. Quem precisa estar junto nessa luta e quando começamos e qual é o ideal de transformação? O ideal de transformação aqui não é exatamente o mundo que a gente quer ou como a gente sonhou na carta. Mas, por exemplo, só o fato de ter, talvez, uma ciclovia já destinada a essas pessoas já é um ideal possível. Beleza? Aí é só isso. No caso, o que precisa mudar para resolver ou o que causa o problema? Tá. Não, o que eu acho que vai ter que tocar nos dois pontos. Porque a gente vai precisar explicar o problema para depois como ele vai ser resolvido. Entendeu? E aí, no caso de vocês, o problema já tá meio que
descrito na carta, né? Que como melhorou isso é porque antes não tinha, beleza? E é isso, mais uns 15 minutos aí pra vocês pensarem. Então, eu vou falar, ela vai ler. Tá. Gente, o que acontece? A gente tirou o tema de saneamento básico, né? E a gente fez a carta pensando no futuro. Então, esse papilo aqui é como se a gente estivesse daqui a 10 anos. Isso daqui é o método que a gente vai usar pra gente conseguir alcançar essa Paracambi que a gente descreve aqui nesse papilo. E a gente pegou, o nosso tema foi o saneamento básico. Ela vai ler esse pedacinho aqui pra vocês, essa carta norteadora de como uma Paracambi pode ficar melhor a partir disso. Beleza. Paracambi precisa superar o comodismo diante do saneamento básico. Engajar os jovens é essencial para formar uma população consciente, capaz de agir global. A transformação começa em atitudes simples, como separar resíduos, aproveitamento de resíduos orgânicos em composteiras e evitar o lixo em rios, ruas, e assim contribuir para uma Paracambi mais limpa e sustentável. Precisamos, como moradores, nos reeducarmos e mudar nossos hábitos nocivos para nós e para o planeta. Essa transformação deve começar agora. Vivemos em um período de emergência climática. O futuro nós mudamos hoje. Uma Paracambi limpa, sustentável, é um exemplo de pequenas ações locais constroem grandes mudanças globais. Então, o nosso grupo era sobre o acesso à água. E aí, primeiro, a gente fez a carta, né? E na carta a gente dizia que o nosso sonho é que toda a cidade tenha acesso à água potável e limpa e encanada. E que a juventude participaria ativamente promovendo campanhas, manifestações, cobrando o poder público o direito ao acesso à água. E aí a gente colocou como problema principal a falta de acesso à água para toda a população na cidade. E aí a gente fez, né, os... métodos que fala? As metas. Aí a gente colocou o quê? No caso, o que precisa mudar. E a gente colocou que precisa mudar a forma como organizam a gestão da água na cidade. Quer falar os outros? A gente falou quem também. Quem vai participar disso? Quem precisa estar com a gente nessa luta? As concessionárias e o poder público para estar ali incentivando. Aí como? A gente colocou que dá para fazer isso fazendo diagnóstico e mapeamento das áreas onde a água não chega. E quando a gente colocou que o ideal seria a gente começar de imediato e atingir no mínimo 80% da transformação até 2035. Show de bola, gente. Então, o nosso tema foi mobilidade urbana e aí a gente colocou aqui tudo que a gente espera para 2035. A Stephanie vai explicar para vocês. Aí o que a gente colocou que a gente espera é a melhoria das ruas, do transporte público, das ciclovias, da acessibilidade e da iluminação. Aí a gente colocou que o que precisa ser mudado para isso acontecer é a mentalidade das pessoas, junto com a participação mais ativa dos moradores. Seja também propagando, seja através dos sites, das redes sociais da prefeitura, os jovens propagar que os moradores também podem participar dessas decisões, que eles têm o direito de falar o que eles precisam, o que eles desejam de participar disso. Aí a gente colocou aqui que a prefeitura precisa informar mais sobre os direitos dos moradores, sobre as decisões da cidade, sobre como eles podem participar das decisões da cidade. E a gente colocou que pode começar, se não tiver como começar com reformas grandes, mas pode começar reformando a mentalidade das pessoas. Que quanto maior a movimentação das pessoas para mudar, para trazer transformação na cidade, melhor é, né? Que pode fazer, por exemplo, campanhas, falar sobre a questão dos resíduos nas estradas, que isso já pode ser uma mudança que mesmo pequena, já vai trazer uma diferença. Aí outra coisa que a gente colocou é que os jovens precisam se impor mais e trazer propostas sobre intervenção, ideias sobre o que a gente quer trazer. A gente como morador, a gente sabe o que a gente passa, quais as nossas dificuldades, o que pode ser melhorado. A gente também pode perguntar para os nossos colegas o que eles acham, o que eles querem que melhore na cidade. Porque a gente está em uma posição que a gente pode trazer as propostas de intervenção
os órgãos, né, para os responsáveis, porque a gente vai fazer a Agenda 2030, hein? E a gente vai ter a oportunidade de mostrar para o prefeito, para os colaboradores, projetos, propostas do que pode ser melhorado na cidade. Aí a gente colocou que a gente começa lá agora, informando as pessoas sobre as ideias e planos e influenciando a participação dos moradores, para entregar a quem pode fazer isso. Aí esse foi o nosso projeto, o nosso trabalho. Obrigada, pessoal. Se você gostou do conteúdo, deixe seu like e comente qual parte mais chamou sua atenção. Acompanhe nossos próximos vídeos e continue se desenvolvendo com a gente. Temos muito mais conhecimento vindo por aí. E não se esqueça de nos inscrever nas redes sociais. Os links estão na descrição do vídeo, confira já.